Oi gente, meu nome é Márcio. Estamos iniciando aqui mais um vídeo do canal Descomplicando o Design e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o software de criação e edição de imagens, o Photoshop, né? O Photoshop é um dos softwares mais conhecidos aí pelos designers no mundo todo e também talvez um dos mais populares, né? A gente vai falar um pouco desde a sua criação, de como ele é utilizado na edição de fotos, composição, da pintura digital e animação. A gente vai falar um pouco também do seu surgimento, como ganhou popularidade, projetos conhecidos que foram usados seus recursos, a sua usabilidade, interface e seus concorrentes. Falando um pouco aqui da sua criação, o Photoshop começou lá no final dos anos 90, com os irmãos norte-americanos Thomas e John Knoll, com o objetivo de criar um aplicativo capaz de realizar retoques em fotografias e imagens. E hoje, atualmente, ele faz parte do Creative Cloud, que é uma coleção com mais de 20 aplicativos e serviços para desktops do pacote Adobe, que inclui fotografia, design, vídeo, web, experiência de usuário e muito mais. Esse pacote ele é assinado, né? Ele tem um valor mensal por pessoa física de mais ou menos R$90. Você pode optar por um plano anual pré-pago de R$1.032 ou um plano mensal de R$135 por mês. Há pouco tempo também surgiu um concorrente aí do Photoshop, que foi um aplicativo chamado Affinity Photo, que tem as mesmas atividades do Photoshop, né? Seja assim, para criar composições, retocar imagens, trabalhar com vetoriais, ajustar níveis de imagens. Mas é difícil assim no mercado a gente encontrar um software que chegue aos pés do Adobe Photoshop. Ele é assim bem completo. Falando um pouco aqui da popularidade do software, o Adobe Photoshop é um software de imagem digital mais avançado do mundo. Ele é usado aí pelos fotógrafos, designers, profissionais da web, vídeo. O aplicativo dá para você o máximo de poder de controle criativo na manutenção e na composição das imagens, tanto em 2D quanto em 3D. Edição de vídeo e também a análise de imagens, né? Photoshop oferece, sim, inúmeros recursos que desempenham bem a função de que se propõe. Os resultados são impressionantes pela funcionalidade, desempenho, praticidade. Porém, no entanto, existe uma certa complexidade no uso das ferramentas, ou seja, você tem que dominar um pouco as ferramentas, saber um pouco dos ícones, os recursos que você vai usar, diferente de alguns outros softwares que têm assim uma usabilidade mais fácil. Então, assim, o Photoshop é um aplicativo, né, um software mais profissional. A versão assim, mais recente que a gente tem do Photoshop é a de março desse ano. Mas de tempo em tempo uma nova versão do aplicativo é lançada. E nisso vem trazendo novos recursos, correções, aumentando ainda mais a sua capacidade de edição e de manipulação de imagens. Aqui a gente vai mostrar uma imagem que foi feita com Photoshop. Ela é do artista Ronald Young, da Malásia. Ele criou imagens digitais que fazem a gente viajar por um mundo encantador. Todas essas imagens foram feitas no Photoshop, utilizando recursos do Photoshop, tanto na composição de cor quanto nas ferramentas de formas, de volumes. Foi tudo feito pelo Photoshop, né? Agora eu vou falar um pouco das curiosidades do Photoshop. Vou falar 5 curiosidades do Photoshop. Ele não foi criado pela Adobe. O Photoshop foi criado, como eu disse anteriormente, pelos irmãos Thomas e John Knoll em 1987, lá no finalzinho dos anos 90. O primeiro nome que ele teve, ele foi chamado de Display. Depois ele passou a se chamar Imagen Pro, que foi o seu primeiro nome comercial. Ele também já foi chamado de Barney Scan XP. A primeira empresa a comercializar o Photoshop foi a Barney Scan. A companhia lançou um aplicativo com a parte integrante do seu scanner de mesa, dando ele esse nome, Barney Scan
XP. Foi lançado primeiro para Macs, depois ele foi, com o tempo, sendo lançado para outros softwares. Em 89, a Adobe veio e comprou o programa, que já se chamava Photoshop, e lançou o Adobe Photoshop 1.0, que foi lá no início dos anos 90, em fevereiro. E essa versão só rodava inicialmente em computadores Mac. O Photoshop ele fala 24 idiomas, ou seja, você pode configurar ele em 24 idiomas, mas a gente utiliza mais o inglês, né? A gente fala mais a língua universal, que é o inglês. Ele tem a versão em português. Photoshop agora é verbo. É o renomado dicionário, né? O Oxford adicionou o termo Photoshop ao seu acervo de palavras. A palavra é classificada como verbo que pode ser usado para descrever uma imagem que passou por uma edição no próprio programa, aquele famoso, assim, deu uma photoshopada, né? E como a gente vê algumas manipulações de imagem, que a gente vê isso é Photoshop, isso foi alterado digitalmente. Gente, então foi isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está assistindo aqui o nosso canal. Dê um like, ative o sininho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.